Eu subo aqui essa tribuna para dizer que o Rio de Janeiro precisa de uma intervenção social. É ilusão a gente achar que resolve o problema da violência se não investir em educação, se não investir na nossa juventude, políticas públicas para gerar emprego. Essa é a reclamação. Se você for conversar com qualquer morador do Rio de Janeiro, ele diz isso. O velho engenheiro Leonel Brizola, para mim, acertou quando fez as escolas de horário integral, construiu os CIEPs, junto com Darcy Ribeiro. E eu quero começar trazendo números sobre isso. Um estudo do IPEA, feito pelo professor Daniel Cerqueira, diz o seguinte: cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos nas escolas, há uma diminuição de 2% na taxa de assassinatos nos municípios. 1% a mais de jovens, nesse momento decisivo da vida do jovem, de 15 a 17 anos. 1% a mais, 2% na queda da taxa de homicídios. Professor Daniel Cerqueira. Quero trazer um outro dado do Instituto iDados, que eles fizeram um levantamento em cima de situações específicas no Rio e outros estados do Brasil, e eles chegam ao seguinte número: cada 1% a mais nas despesas com a educação impactou em queda de 0,25% na violência. E fizeram um estudo também sobre aumento de verbas na segurança. Nesse caso, 1% a mais teve pouco impacto. O que é que eles chegam à conclusão? Que esse investimento em educação está diretamente ligado à melhora dos números da questão da violência. O emprego também, senador Sérgio Castro. Eu trago aqui também o IPEA, novamente o mesmo estudo do professor Daniel Cerqueira. Diz o seguinte: o aumento de 1% na taxa de desemprego dos homens entre 15 e 29 anos contribui para o aumento da taxa de homicídio no município em questão em 2,5%. Então, está na cara que ações que não tenham a intervenção social não vão ter efeito. Então, eu estou lançando hoje, inclusive pela internet, uma petição de assinatura eletrônica pelo Avaz. Nós vamos queremos coletar milhares de assinaturas insistindo que tem que haver uma intervenção social por parte do governo Temer no Rio de Janeiro. Recursos na educação, na saúde, saneamento, melhorar a vida das comunidades, apresentar propostas de políticas para o futuro, porque em relação ao emprego, o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, tinha 494 mil desempregados, saltou para 1.200.000 desempregados, um aumento de 157%. Então, aqui, eu estou falando tudo isso porque o que a gente está vendo por parte do governo federal, senador Ciro, é o corte de recursos das transferências. Eu hoje vou fazer um discurso aqui falando sobre isso. Em todas as áreas está havendo corte de recursos para os estados, na área da educação, na área da saúde, na própria segurança pública. O orçamento de 2016 na área de segurança pública, sabe quanto é que era? Do governo federal? 6 bi e 100 milhões. Sabe para quanto caiu em 2018? 2,9 bi. Então, não adianta ir por um lado só da ocupação militar e cortar recursos nas outras áreas. O Rio de Janeiro tem uma universidade importantíssima, a UERJ. A UERJ está sofrendo. Do que custa para o MEC, para o Ministério da Educação, fazer uma ajuda à UERJ, salvar a UERJ dessa situação? Então, eu vou, a partir de hoje, começar uma campanha. Vou fazer como faz a senadora Vanessa Graziotin em alguns temas aqui nessa tribuna. Pedir isso, recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social. Nós temos um programa do Rio para os mais pobres, a Minha Renda Melhor, que atingia as famílias mais pobres. Foi cortado. Então, não dá para o governo achar que vai resolver a questão da segurança pública no Rio de Janeiro sem fazer isso. Eu, quando falo de emprego, você sabe que o Rio de Janeiro, senador Eduardo Lopes, teve uma política que deu muito certo no Rio, que foi a política de conteúdo local.
Ou seja, o Rio de Janeiro estava com a indústria naval falida. E aí o Lula criou essa política de conteúdo local. Os estaleiros abriram. Por quê? Porque você tinha que fabricar navios, plataformas, sondas no Rio de Janeiro. O governo Temer acabou com a política de conteúdo local. Mais ainda, ele zerou o imposto de importação para tudo da cadeia de petróleo e gás. Hoje, se você traz uma plataforma de fora do país, você não paga nada. Zero de imposto, eu tenho dito. É a política de conteúdo internacional, está gerando empregos fora do país. Nós tínhamos estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, 6.000 trabalhadores metalúrgicos. Sabe quanto tem hoje? 100. Brasfels, estaleiro em Angra, mais de 10.000 trabalhadores, tem menos de 1.000, tem 1.000 e pouco, na verdade, 1.000 e poucos trabalhadores no estaleiro Brasfels. Então, essa é a situação. Então, veja bem, se não tiver esse tipo de espírito de fazer intervenções sociais, em especial em cima da educação, nós não vamos sair desse impasse em relação à segurança pública. Senador Amaziz. Eu ouço Vossa Excelência com atenção e tenho que concordar. Eu votei a favor da intervenção no Rio de Janeiro, mas bastante crítico em relação a essa questão. Veja bem, a sociedade precisa de uma polícia que faça a prevenção e a repressão. O Exército vai fazer a repressão, ele não vai fazer a prevenção. Ele vai dar visibilidade à polícia na rua do Rio de Janeiro, por 1 mês, por 2 meses, por 10 meses, e vai sair. Se ao mesmo tempo você não criar essas políticas sociais, e aí a gente volta para o Rio de Janeiro de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, que criou a escola de tempo integral. Quem criou a escola de tempo integral no Brasil se chama Leonel Brizola. Claro. Eu tive a felicidade de construir escolas de tempo integral no meu estado, tanto na capital como no interior. O jovem entra às 7 horas da manhã, a criança, e sai 4, 5 horas da tarde. Está protegida. Infelizmente, agora, nem dentro das escolas esses jovens estão protegidos mais. É tiroteio, é uma série de coisas que também não dá a proteção necessária. Ao mesmo tempo da intervenção, é necessário que o governo federal, juntamente com os governadores com o governador do Rio de Janeiro e prefeitos do Rio de Janeiro, faça um trabalho de prevenção. A prevenção é o dia a dia. Por isso que eu digo, os problemas não estão no Estado brasileiro. E aí eu sou municipalista, eu fui governador, mas sou municipalista. Os problemas estão nas cidades. E cada cidade tem sua peculiaridade diferenciada. A minha região, por exemplo, é uma região em que é corredor de droga, é de conhecimento de todos nós, todos os brasileiros. Não basta uma intervenção dentro da zona urbana. Não. O problema nosso está dentro das nossas fronteiras. Agora mesmo, nesse final de semana, o Fantástico mostrou a vinda de AK-47, vindo através de motores de aquecimento. Veja bem, nós, quando atuamos com a polícia, a gente tem dificuldade, porque a burocracia é muito grande. O bandido não é burocrático, ele vai fazendo mutações ao longo do seu tempo, vai aprendendo novas formas para poder ludibriar a nossa polícia, os governos e outras coisas mais. Então, senador Lino, quando Vossa Excelência fala sobre a questão da educação, não há outra saída que não seja a escola de tempo integral. É o jovem, a criança, o dia todo dentro da escola. E lá, ele fazendo atividade escolar normal, curricular, mas também fazendo atividades extra, para que a gente possa formar um bom jovem para a sociedade e um futuro melhor para os nossos brasileiros. Eu agradeço muito a parte do senador Amaziz, senador. Falou também Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, e eu vou citar de novo o número do Daniel Cerqueira, que é do IPEA. Cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos das escolas, diminuição de 2% da taxa de homicídios em cada cidade. Senador Sérgio. Senador Lindbergh, estou muito feliz com o seu pronunciamento de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estilo diferente. E quero dar um testemunho de eficiência desse tipo de ação que o senhor está recomendando. No estado que eu represento, o Espírito Santo, já virou uma política de governo essas ações preventivas de segurança. No governo anterior, ele tinha um nome de Estado presente e no governo atual ele se denomina ocupação social. E, com certeza, esses programas, é mais ou menos a mesma coisa, só o nome que mudou,
e ele trabalha na linha da educação, de dar esporte, de dar formação em música, de colocar os equipamentos comunitários nas áreas mais perigosas. Isso tem contribuído muito, muito, muito para a redução da violência no Espírito Santo. Durante 7 anos, esses números de violência têm caído. Nós tivemos um problema com a greve de 1 ano atrás, mas, de novo, isso tem acontecido. E, enquanto o senhor falava, eu me lembrava de um ditado da minha terra, o seguinte: é preciso gastar dinheiro com escolas para não ter que gastar dinheiro com penitenciário. Muito obrigado. Eu agradeço muito a parte do senador Sérgio Castro, que é do PDT. Na verdade, quando a gente fala de escola de horário integral, a gente está falando nessa experiência do Brizola e do grande mestre Darcy Ribeiro. Eu fui prefeito também de uma cidade e fiz um projeto chamado Bairro Escola, onde a gente conseguiu universalizar a educação em tempo integral. E a gente lá também fez, você sabe que o professor Luiz Eduardo Soares, senador Randolfo, que é seu amigo, foi meu secretário lá em Nova Iguaçu. E a gente conseguiu baixar muito os números da violência. Sabe fazendo o quê também? Além do bairro escola, gabinete de gestão integrada. Que a gente unificava todo mundo. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, a Prefeitura, sociedade civil, porque falta integração. Aí nós mapeávamos onde é que estava acontecendo homicídios, onde estava acontecendo furto, e fazíamos ações específicas. Às vezes nós melhorávamos os números de roubos apenas com iluminação. Mas o trabalho articulado foi fundamental para desmantelar o que existia muito na Baixada Fluminense, que era grupos de extermínio, a partir da cooperação. É isso que a gente tem que ter agora, mais inteligência e investigação. Eu encerro meu discurso dizendo que um número me chama a atenção, senador Lazier, é que menos de 1% dos homicídios no país são resolvidos. Apenas 6% dos homicídios são investigados. Então, a gente precisa mudar a estrutura da polícia para que tenha mais investigação. Concedo a parte ao senador Lazier. Muito obrigado, senador Lindbergh. O debate é bom, deve ser alimentado. Estou prestando atenção nas palavras de Vossa Excelência. E precisava entender melhor por que não se resolveu isso, porque em 2004, senador Lindbergh, o senhor era deputado federal, foi para a tribuna e disse o seguinte: o governo federal deve intervir utilizando-se dos meios necessários para restabelecer em definitivo a tranquilidade no Estado, pois os motivos desta crise são os mesmos que têm comprometido o direito de ir e vir da população durante anos. Esta é uma questão que precisa ser resolvida com urgência, pois quanto mais se posterga o remédio, mais a situação se agrava. A situação é a mesma, senador Lindbergh. Em 2004, a crise se agravava, o seu governo propunha ação social, e a ação social deu em quê? Quando progrediu tanto a criminalidade. Eu digo isso porque eu defendo a intervenção que agora se assiste, porque não há uma outra alternativa, não dá para esperar a longa educação para aquele povo, porque a criminalidade aumenta a cada dia. Então, é por isso que eu estou lhe pedindo a palavra. Claro, senador. Há uma certa contradição entre que o seu discurso lá de 2004 e o que o senhor tem dito insistentemente, tanto agora como na semana passada, quando foram aí 4 senadores para defender e 4 senadores para atacar a medida. Obrigado, senador Lazier, eu agradeço. Sabe o que é que passou de 2004 para cá? 14 anos. E a experiência. Eu entendi que essa questão não se resolve pelo senso comum apenas, de achar que uma intervenção como essa resolve, não. Eu fui candidato a senador, candidato a governador, fui prefeito e passei a estudar os problemas da segurança pública. Eu hoje estou convencido, senador Lazier, que é preciso mais investigação. Você sabe que setores da Polícia Militar concordam com a minha tese de que a Polícia Militar tem que investigar, porque só no Brasil existe uma polícia que faz o policiamento ostensivo e preventivo e não investiga. O policial que está ali na rua é proibido de investigar. O resultado é que nós estamos enxugando o gelo, senador Lazier.
O comandante Vilas Boas, ele falou aqui, eu já repeti, ficou 14 meses na maré, ele disse, não adiantou nada. Quando saiu, voltou tudo o que era. Sabe quanto foi gasto nesses 14 meses na maré? 600 milhões. Imagina se uma pequena parcela dessa fosse investida em educação, escola de tempo integral, senador, se fosse investido em investigação. Entendeu, senador Lazier? Então, eu, na verdade, aprendi nesse processo da minha vida, a partir da minha experiência concreta no Rio de Janeiro, que essas soluções fáceis não resolvem. Nós precisamos de uma saída mais estruturante. Com a palavra, o senador Otto Alencar. Senador Lindbergh, eu tive a oportunidade, no ano de 2016, de ser o relator do orçamento da defesa. E tive a oportunidade de conversar com 3 comandantes das Forças Armadas do Brasil. O da Aeronáutica, o Rosato, da Marinha, não me lembro agora, mas conversei bastante com o general Eduardo Vilas Boas. E lá em 2016, ele que fez e comandou essa intervenção lá, ele me disse o seguinte, senador, o Rio de Janeiro, ele me disse em 2016, muito antes de Cabral ser preso, Garotinho e companhia ilimitada ser preso. Então, antes disso, ele me disse, o Rio de Janeiro vai explodir. Sabe por que vai explodir? Porque toda a classe dominante política está corrompida. Como aconteceu, não há como negar. O ex-presidente, o ex-governador Garotinho foi preso, a sua esposa presa, o Cabral está preso, o Eduardo Cunha está preso, o presidente da Assembleia está preso. Então, se montou uma corporação de homens públicos que estavam lesando o Estado. Esse exemplo é muito ruim para as pessoas que moram dentro do Estado do Rio de Janeiro. Esse exemplo dissemina, leva até ao homem comum dizer qual é o meu futuro, se o meu futuro está sendo roubado pelos homens que governam o Rio de Janeiro. Aí é prefeito, ex-prefeito, é o governador. Então, essa história de querer, de alguma forma, recuperar, falar em criar Ministério da Segurança é um factoide. Essa história de querer fazer a intervenção da agora vai passar um tempo sob contenção. Quando soltar a mola, ela vem num rebote maior ainda, porque vai continuar a mesma coisa. Tem que transformar a sociedade com educação, com saúde, com investimento e com bons exemplos. O padre Vieira, que foi um grande orador, dizia, os homens ouvem mais os conselhos, mesmo mais os exemplos que os conselhos. Lá no Rio de Janeiro, o eleitor tem que, no dia 7 de outubro, fazer a reforma geral. Mas não é a reforma das instituições, não. É a reforma dos homens que agora vão passar a governar o Rio de Janeiro, que eu espero que sejam probos, que sejam honestos, corretos, para dar um bom exemplo ao Estado do Rio de Janeiro, que há muito tempo, há mais de 20 anos, vem nesse quadro crônico, sempre o mesmo tom, a mesma substância corrupta e de improbidade administrativa. Essa é a realidade do Estado do Rio de Janeiro. Ou resolve-se isso, ou então nós não vamos ter nenhuma condição de ter um Estado belíssimo como aquele, com um povo maravilhoso como tem o Rio de Janeiro, com as mesmas condições, sem enxergar o futuro, porque lesaram o futuro da alma do povo carioca. Eu agradeço o senador Otto Alencar. Antes de passar para o senador Randolfo, só dizer, senador Otto Alencar, que o Instituto da Intervenção era para ter sido feito de forma completa. A intervenção tinha que ter afastado o governador Pezão. Eles fizeram uma intervenção nova. É uma intervenção, eles improvisaram para preservar o poder político no Rio de Janeiro. Eu vou... Na Bahia se chama intervenção água de cheiro. Não resolve nada. Então, e por isso que eu falo aqui que tem que ter intervenção nas outras áreas, tem que ter na área social, na educação, na saúde. Senador Randolph, antes de passar a Vossa Excelência, só dar um dado aqui. Orçamento 2016 para 2017. Sistema de monitoramento de fronteiras. O corte é de 276 milhões para 132 milhões. Olha que maluquice. Armas e drogas, fronteiras. É atribuição das Forças Armadas. Estamos tirando de lá para ser polícia interna. Quero chamar a atenção de um número que eu já citei. Orçamento de Segurança Pública. 2016, 6 bi e 100 milhões. Sabe quanto está agora? 2,9 bi. Isso mostra que esse governo não tinha interesse algum. Está querendo é sair das cordas politicamente, se aproveitando do medo da população. Senador Randolfo.
Senador Lindenberg, no sentido do que tem sido dito, que Vossa Excelência está colocando, veja, esta intervenção no Rio, combinado com esse tal Ministério da Segurança Pública, nada mais passa do que uma matéria dissuasiva do senhor Michel Temer. É uma ação para o governo dele não terminar moribundo. Tem uma pauta. Ele foi derrotado na agenda que estava, principalmente a reforma da Previdência. Foi derrotado, claramente, que não tem número aqui no Congresso. E aí empurrou essa, como eu disse aqui, como senador Otto Alencar reafirmou ainda há pouco, inventou primeiro essa intervenção meia boca. Porque a intervenção para valer afastava o governador. Mas não, quem não queria no Brasil uma intervenção dessa? A despesa da segurança pública toda passa para o governo federal. Tem 10 estados na frente do Rio que queria isso. 10, com índice de homicídios por 100 mil habitantes bem maior. Ou seja, manteve o governador que se declarou publicamente incompetente, incapaz de continuar tocando a segurança pública, e agora vem com esse Ministério da Segurança Pública, que nada mais é do que criar mais 10, 15 cargos para paniguados do governo e de seus aliados. Por fim, senador Lindenberg, rapidamente, me chega uma informação gravíssima, gravíssima. Na primeira coletiva da intervenção federal na segurança do Rio, as perguntas da imprensa tiveram que ser escritas num papel e entregues 10 minutos antes do início da coletiva para análise prévia. Eu acho assim, estamos indo numa escalada muito perigosa. É verdade isso hoje. Estamos indo numa escalada muito perigosa. Eu lembro assim, e das 10 perguntas, 8 foram da Globo. Eu recomendo, isso vai na contramão. Essa semana está passando nos cinemas do Brasil todo um filme muito interessante sobre liberdade de imprensa, que é The Post, que mostra o papel da imprensa livre e independente para assegurar a democracia. Uma primeira entrevista coletiva, passando por um crivo dessa natureza, me parece uma ameaça enorme para valores fundamentais da democracia, como a liberdade de imprensa. Eu agradeço, Vossa Excelência, senador Randolph. Encerro o meu pronunciamento falando desse tema, necessidade de uma intervenção social, de uma campanha que nós vamos fazer para mais investimentos em educação, saúde, geração de empregos, porque esse é o caminho. Não se resolve o problema da violência se não abordar esses temas. E esses temas, infelizmente, no Rio de Janeiro, o corte da saúde foi 2 bi. Só está havendo cortes por parte do governo federal e do governo estadual. Mas vamos fazer uma grande campanha, assinatura eletrônica, petição, para que a gente consiga fazer uma pressão nesse governo. Eu encerro só, senador Otto Alencar, trazendo um dado aqui, durante 30 segundos, senador, que é sobre o salário mínimo. O senador Otto Alencar, o próximo. Eu deixarei, senador Otto, essa questão do salário mínimo para falar depois, para que Vossa Excelência possa falar agora. Agradeço a todos e agradeço ao presidente pela tolerância.